Olá, tudo bem? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Vamos analisar um pouquinho este versículo? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. O nosso povo? Ou Jesus estava falando para o povo lá em Jerusalém há quase 2000 anos? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então as que estivessem grávidas, quando chegasse a grande tribulação, elas estariam enroladas. Mas por quê? O que as grávidas têm? Deus não teria que ter misericórdias delas? Porque uma mulher grávida é praticamente indefesa, a não ser a língua. Mas as atitudes é praticamente uma pessoa indefesa. Mas por que Jesus falou, ai das que estiverem grávidas naqueles dias? Então, para que Jesus volte, como a religião fica por aí falando, ai das que estiverem grávidas também, né? De novo. As grávidas passarem de novo por aquela mesma situação que passaram lá entre o ano 69 e o ano 70. Por que Jesus falou ai das que estiverem grávidas naqueles dias? E qual o significado da palavra naqueles dias? Aqueles dias significou Apocalipse 1:10. E era o dia do Senhor e eu estava no Espírito. Ou fui arrebatado no dia do Senhor em espírito. Quando chegou o grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, as grávidas tiveram que fazer isso aqui, ó, para se cumprir a profecia, para se cumprir a maldição. A maldição sobre a nação de Israel. A maldição sobre os israelitas. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Então quando você falar por aí que Jesus está voltando, preste atenção no que você está falando. Veja se você não está querendo que novamente as mulheres grávidas façam isso que eu vou ler aqui para você. Isso aqui que eu vou ler, essa maldição, ela aconteceu a primeira vez lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou Jerusalém pela primeira vez, aconteceu a mesma coisa. As mulheres, ai das grávidas daqueles dias também, elas tiveram um sofrimento muito grande. E aí Jesus volta a falar em Lucas capítulo 21, versículo 23. Ai das que estiverem grávidas naquele... De novo Jesus falou, ou seja, pela segunda vez. Quando o exército romano, que foi comandado pelo filho da perdição, pelo homem da iniquidade, que foi o general Tito, filho do imperador Vespasiano, comandou o exército romano, no ano 69, no mês de julho, quando seu pai, o imperador Vespasiano, foi proclamado imperador, ele teve que viajar, ele foi até Roma e deixou o seu filho Tito tomando conta. E nesse período foi quando Deus colocou na mente do general Tito para a vingança dele, a vingança de Deus, para cobrar as contas da nação de Israel. E aí aconteceu isso que está em Deuteronômio 28, 53. O capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 14, são bênçãos para os judeus que cumprissem as leis que eles receberam por intermédio de Moisés. Então, se eles cumprissem as leis, eles seriam abençoados, eles seriam cabeça e não cauda. E a religião fica por aí, mentindo para as pessoas. Se você der 10%, se você for um dizimista fiel, um ofertante fiel, você vai ser cabeça, porque está escrito. Cambada de marginais, cambada de ladrões, cambada de mercenários, estelionatários. Serão cabeça e não cauda os judeus que cumprissem os 613 itens que compunham as leis dadas a Moisés, entre preceitos, cerimoniais, poder fazer, poder não fazer, total de 613. Se
Se você visitar o nosso canal lá naquele Y grandão, ou então no navegador você coloca assim, ó, limpos pelo Evangelho Eterno. Lá tem um vídeo meu que fala sobre isso, você indo na descrição, lá fala um vídeo que fala sobre as 613 leis. Eu tenho um vídeo lá. Não é só os 10 mandamentos, são 10 mandamentos e mais 603. Os 10 mandamentos e as leis morais estão na nossa mente, desde o início, desde o princípio. Não matar, não furtar, não roubar, estava lá na mente de Caim e de Abel. Deuteronômio 28, aí do versículo 15 capítulo 28, versículo 15 em diante, aí ó, é só maldições. Aí chegando lá no versículo 53, na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhe der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a sua mulher, que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres, a mais delicada no meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho, e para com a sua filha. Será mesquinha não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Olha o versículo 58. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temer este nome glorioso e terrível, a saber o Senhor, seu Deus, versículo 59. Então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras e enfermidades graves e duradouras. Deuteronômio 28, versículos 53 a 59. Essas pragas são duradouras, essas maldições estão por aí, milenares, são pragas, são maldições milenares. Por quê? Porque o povo gentil não se corrigiu. Os judeus não aceitam nem Jesus como o Messias, Cristo ressuscitado. Então, quando Jesus disse em Lucas 21, 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra aquele povo, foi durante o cerco que as mulheres comeram os seus recém-nascidos. Nem a placenta ela dividiu com seu marido, com os outros filhos. Não, nem a placenta. De tanta fome, a água que eles bebiam lá no ano 69 ao ano 70 era o sangue. E você vê, a religião não consegue explicar isso da forma que nós explicamos, porque a religião é futurista. A religião pega isso, ela não sabe nem falar. Ela não sabe, porque ela fala assim, não, a teologia não ensina isso, não fala isso aqui dessa forma. Eles falam, não, isso é quando Jesus voltar, nós já estamos há quase 2000 anos que aconteceu a grande aflição, a grande tribulação lá no ano 70, onde as mulheres fizeram isso aqui, e eles estão aí arrotando, vomitando, estão gorfando, que Jesus, quando Jesus voltar, acontecerá isso, meu Deus. Sendo que Jesus falou lá no versículo, cadê aqui, ó? 32 de Lucas 21, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando? Que geração? A nossa? Não, cara pálida. A geração lá dele, a geração dos 70 anos. A geração que Jesus falou isso no ano 33, quando foi no ano 70 ele voltou de forma de sinais. Foi quando Deus julgou a nação de Israel, usando os gentios, usando o general Tito para comandar o exército romano e praticar assim a sentença contra a nação de Israel, tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil. Se foi, joinha, compartilhe, comente, se inscreva aqui, tá? Se inscreva para que esse aplicativo venha distribuir nossos vídeos por aí e outras pessoas venham ser alcançadas com essa nossa palavra, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau!